Bem-vindos, bem-vindas. No encontro de hoje nós vamos tratar sobre emendas parlamentares, que eu entendo que é uma fonte de recurso muito relevante para acelerar o crescimento das OSCs em geral. Eu sou o Valério Pedroso e idealizador do movimento OSC 360, que objetiva prestar encontros formativos com conteúdo de qualidade para as organizações do terceiro setor em geral. Nós estamos no Instagram, temos um blog que está sendo remodelado e principalmente agora inauguramos o nosso canal no YouTube. E essa aula de hoje está sendo gravada para depois ser disponibilizada para os que eventualmente não puderam participar desse encontro hoje. As emendas parlamentares são instrumentos pelos quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos orçamentários no âmbito das leis orçamentárias anuais propostas pelo Poder Executivo. Então, as emendas parlamentares são instrumentos destinados ao Poder Legislativo para interferir na proposta orçamentária do Executivo, como o Executivo pretende aplicar os recursos públicos destinados à consecução de políticas e ações públicas em geral. E temos, dentro desse contexto das emendas parlamentares, a visão do orçamento impositivo, que vamos tratar especificamente sobre a obrigatoriedade da aplicação desses recursos na administração pública e na realização dessa destinação das emendas parlamentares de uma forma impositiva ao Executivo. Quem podem ser beneficiários dessas emendas parlamentares? Os estados, os municípios e as instituições. Trazendo todo esse enredo para o contexto do terceiro setor, nós podemos perceber que é comum termos parlamentares, deputados federais, senadores ou em nível estadual ou municipal que destinam os recursos de emendas parlamentares dentro da cota a que eles têm direito para algumas organizações públicas. Por exemplo, um senador pode destinar um recurso para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para fins de promover o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas também temos para as instituições, e nesse contexto de instituições é que entram as organizações do terceiro setor, ou seja, podemos receber enquanto OSCs os recursos destinados, previstos como emendas parlamentares. Existem 4 tipos de emendas parlamentares no geral. Nós temos as emendas individuais, que são de autoria de um parlamentar, as emendas de bancada, que são de autoria coletiva, são emendas estaduais, emendas regionais, e temos as emendas de relator, que é feita pelo relator que é indicado para analisar e aprovar propor o voto de aprovação final, emitir o parecer final do orçamento, e temos as emendas de comissão, que são apresentadas pelas comissões técnicas. De forma mais específica, no nosso encontro de hoje, nós vamos tratar das emendas impositivas de caráter individual e de bancada. Apenas para contextualizar um pouco melhor, existem critérios técnicos relacionados a essas emendas. São as RPs 6, 7, 8 e 9. Esse código não é relevante porque o nosso objetivo hoje não é aprender sobre a gestão orçamentária em si, porque isso é realizado pelo gabinete do parlamentar que vai nos abrilhantar com a destinação da emenda parlamentar. Mas é importante que tenhamos conhecimento mínimo dessas siglas, porque é comum na assessoria parlamentar, principalmente quando estamos na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, tratando da captação de emendas parlamentares, utilizarem esses códigos, ou seja, é comum o assessor falar, esse recurso é RP6, esse recurso é RP7, esse recurso é RP8 ou RP9. Então vamos entender esses principais códigos. RP6 são as emendas individuais, aquela de autoria de um parlamentar. A RP7 são as emendas de bancada estadual.
individual, a RP8 de comissão permanente e a RP9 são as emendas do relator que é designado, que é eleito para tratar do parecer final orçamentário. Como eu disse, para nós é muito relevante tratarmos de dois aspectos principais: as emendas individuais e as emendas de bancada. Se vocês bem observarem, é comum ouvirmos sempre emendas parlamentares impositivas. Nesse contexto, eu trouxe aqui algumas notícias, por exemplo, do município de Piragi, que trata da concessão de emenda parlamentar pela Câmara para beneficiar um hospital. E aqui na parte final, a notícia também diz que foram destinados recursos de emendas impositivas para outras OSCs. Temos também uma notícia do município de São Manuel, que também trata da concessão, da aplicação de emendas impositivas para as entidades do terceiro setor. Temos também da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que diz que em 2023, 846 emendas impositivas foram destinadas às organizações do terceiro setor em geral. Essa é a relevância desse tema. As nossas OSCs podem ser beneficiárias dessas emendas impositivas. Quais os aspectos técnicos mais relevantes relacionados às emendas parlamentares impositivas, ao orçamento impositivo? Como primeiro aspecto, nós temos que as emendas destinadas ao orçamento impositivo, as emendas parlamentares impositivas, elas não dependem de realização de chamamento público. Nós temos, então, o artigo 29 da Lei 13.000 do nosso marco legal, né, do MIROSC, que diz que os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público. Então, a Lei 13.019 veio dentro desse contexto de permitir com que as entidades que sejam contempladas por meio de emendas parlamentares, elas não dependem de chamamento público. Os recursos podem ser destinados às organizações da sociedade civil de uma forma direta, ou seja, não dependem de chamamento público. Qual o fluxo geral para as emendas parlamentares? O primeiro aspecto é a construção da proposta, ou seja, a OSC ela deve direcionar, ela deve ter um projeto idealizado de qual política pública, o que a OSC pretende desenvolver com esses recursos. Após, ela realiza uma apresentação da proposta ao parlamentar. Depois, tendo a indicação da emenda, se tem o espelho da emenda, que é um documento não obrigatório, mas é importante que vocês peçam à assessoria parlamentar após a indicação da emenda individual ou de bancada, esse espelho para que vocês possam acompanhar a tramitação do orçamento público e, por fim, nós temos a assinatura do termo de fomento ou de colaboração. É importante dizer que esse termo de fomento, ele é assinado e fiscalizado pelo órgão executor da política pública, ou seja, a OSC, ela, por meio de emenda parlamentar, ela vai ser sempre chamada a assinar um termo de fomento que é acompanhado e fiscalizado pelo órgão executor da política pública. Então, nesse extrato de termo de fomento que eu estou trazendo como modelo, nós temos a União como o poder concedente por intermédio da Secretaria Executora da Política Pública, a OSC executante, a OSC celebrante, que é denominada conveniente, e lá diz que resolvem celebrar o termo de fomento número tal, decorrente da emenda individual número tal, de autoria do senador fulano de tal.
e como consta do processo, e aí cita toda a legislação orçamentária, o plano orçamentário e os aspectos orçamentários mais específicos decorrentes da alocação dessa fonte de receita. Então, observem, o parlamentar destinou o recurso da emenda parlamentar para uma OSC por meio do orçamento impositivo, né? E dentro desse orçamento impositivo, após toda a tramitação do processo, a OSC foi chamada a celebrar um termo de fomento para executar aquele projeto, aquele programa que foi inicialmente apresentado e acolhido pelo parlamentar. De uma forma mais específica, nós temos um fluxo mais detalhado sobre como devemos percorrer para obter o sucesso na destinação de emenda parlamentar para a nossa OSC. Ou seja, em um primeiro passo, nós temos que ter uma demanda previamente definida. No que nós queremos atuar? Nós devemos saber, ter uma percepção do que nós temos maior afinidade e de qual trabalho pode ser direcionado pela nossa OSC. É muito importante nós observarmos a regularidade documental e vamos tratar sobre um aspecto específico disso, da questão relacionada a estatuto, da questão relacionada à regularidade fiscal, regularidade econômica. Depois, nós devemos analisar o enquadramento no eixo estratégico e verificar a disponibilidade orçamentária. Esse aspecto é fundamental e ele constitui um passo que muitas vezes é negligenciado pela OSC. Nós devemos entender e analisar a proposta de orçamento e a lei orçamentária depois de aprovada para entender quais são as políticas públicas que o Estado precisa dessa atuação complementar do terceiro setor, no que o Estado está colocando como eixo prioritário para que as OSCs possam contribuir. Isso está escrito na lei orçamentária ou, de uma forma mais facilitada, nos manuais que são divulgados após a aprovação do orçamento. E também devemos analisar a disponibilidade orçamentária, porque não adianta nada aqui na primeira fase nós termos uma ideação de um projeto de R$700 mil, sendo que a disponibilidade orçamentária, a cota do parlamentar residual lá para contemplar as instituições ou uma instituição, seja de R$200 mil, por exemplo, porque será inexequível. Nós necessitamos conhecer a disponibilidade orçamentária e o eixo estratégico de atuação. É esse o convite principal que eu quero deixar aqui hoje para vocês e vamos também tratar desse aspecto de uma forma um pouco mais detalhada. Depois da contemplação e da indicação da nossa OSC como beneficiária desse recurso de emenda parlamentar, o Poder Executivo nos convida, nos chama e temos que apresentar o plano de trabalho. No governo federal, inserir na plataforma Transfere.gov, que era a plataforma Mais Brasil, e nos estados e municípios, geralmente os processos ou são eletrônicos ou em alguns lugares ainda físicos, mas em qualquer caso é obrigatória a elaboração do plano de trabalho. E observem, esse plano de trabalho, como vamos executar no âmbito da Lei 13.019, que é o nosso MIROSC, deve cumprir todos aqueles requisitos previstos na legislação, porque o Poder Executivo ele vai realizar o acompanhamento e a fiscalização das nossas atividades, mesmo quando se trata de orçamento impositivo, ou seja, mesmo quando o valor é previsto por uma emenda parlamentar individual ou de bancada de natureza impositiva. E, por fim, após a aprovação desse plano de trabalho, nós somos chamados a assinar o termo de fomento e, então, iniciar a execução das nossas atividades. O que pode ser realizado, custeado com recursos das emendas parlamentares? Nós temos a aquisição de bens e equipamentos, nós temos o custeio de atividades e serviços, assim como nós podemos também pretender a realização de obras, por exemplo, para a construção de hospitais. É muito comum a destinação de emenda parlamentar para essa finalidade. Então, essa fonte de custeio, ela tem por finalidade esses três pilares: aquisição de bens e equipamentos,
equipamentos, que é utilizado, por exemplo, para as pesquisas científicas. Quando um parlamentar, apenas para exemplificar, destina recursos para uma universidade ou para uma organização da sociedade civil que trabalha no fomento do desenvolvimento tecnológico, da inovação, esse valor da emenda parlamentar, na origem, pode já estar direcionado para a aquisição de bens e equipamentos, para a construção de obras, como realização de obras, como eu disse, ou então para custeio das atividades e serviços, que é a utilização mais comum, mais corriqueira das emendas parlamentares. Então, seguindo passo a passo para a construção desse percurso para a obtenção das emendas parlamentares, nós temos como uma primeira atividade a ideação. Vamos nos reunir internamente na nossa OSC e definir qual demanda nós pretendemos atender, qual demanda nós temos interesse em executar em colaboração com o poder público. E essa demanda, ela tem que estar relacionada com as finalidades da OSC, até porque a legislação, e aí eu retomo novamente o MIROSC para falar que exige uma experiência prévia, ou seja, a OSC tem que ter uma capacidade de execução para poder ser beneficiária dessa emenda parlamentar, porque embora a gente esteja tratando de um orçamento impositivo, a legislação aplicável ao terceiro setor procura justamente trazer essa segurança, tanto para a OSC e seus dirigentes, quanto para o poder público, de modo a afastar a aventura. Ou seja, é importante que tenhamos experiência prévia ou capacidade de execução daquelas atividades que nós estamos propondo. Então, quando estamos nessa fase 1 de ideação, é importante definirmos a demanda e verificarmos se esse tema de fato está dentro das finalidades da nossa OSC e evidenciar também na documentação de apresentação essa capacidade prévia. Após essa primeira fase, nós devemos identificar o parlamentar que mais se aproxima com a nossa causa. Muitos de nós temos essa percepção de que a emenda parlamentar é uma forma de apadrinhamento, num sentido pejorativo. Pode sim ser um apadrinhamento, porque o objetivo da emenda parlamentar é justamente aproximar o parlamentar da sociedade, porque em termos de concepção, é esse parlamentar que conhece a necessidade regional. Então, nada mais justo de que ele participe do orçamento para cumprir os seus compromissos de campanha e possibilitar o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional, por meio desse apadrinhamento, que não é pejorativo. Qual a dificuldade da OSC? Nós pretendemos, e às vezes temos contato ou relacionamento com um determinado parlamentar que não tem a menor afinidade com um tema que nós pretendemos ou que temos capacidade de desenvolver no âmbito da nossa OSC. Então, é importante que tenhamos essa aproximação com parlamentares que tenham interesse com o tema que pretendemos tratar no nosso projeto, que seja um parlamentar da nossa região, porque mesmo quando estamos tratando do Parlamento Federal, é muito pouco provável um parlamentar que tem a sua base no Rio de Janeiro destinar a emenda para uma OSC sediada ou que vai desenvolver suas atividades no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, essa regionalização da comunicação estratégica com o parlamentar é muito importante para que tenhamos esse sucesso. E também é muito relevante que tenhamos uma visualização do plano de campanha. Hoje em dia, como uma missão estratégica, como uma visão estratégica de campanha, é muito comum os parlamentares, inclusive, registrarem em cartório ou depositarem nos tribunais eleitorais o seu plano de governo, o seu plano de campanha, o que ele pretende desenvolver no seu governo, se eleito. Então, é importante conhecermos minimamente, entrarmos no site dos parlamentares, verificarmos na
biografia que consta da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, analisarmos a biografia desse parlamentar para identificarmos o que ele se comprometeu e criarmos esse discurso assertivo para, através da nossa demanda reprimida, do que idealizamos, evidenciarmos a esse parlamentar o compromisso e os meios necessários para que ele possa cumprir esse seu plano de campanha. Isso facilita a destinação, o sucesso na captação desses recursos das emendas parlamentares. Quando estamos construindo a nossa proposta de projeto, e observem, aqui eu ainda estou falando em proposta de projeto, logo depois da ideação e não de plano de trabalho, é importante que tenhamos em perspectiva 3 aspectos primordiais. O primeiro, a nossa proposta tem objetivos claros e definidos, as metas são alcançáveis. Qual a projeção do impacto social? Quando nós estamos tratando de recurso público, é óbvio que todos têm a visão do melhor aproveitamento desses recursos. Então, é importante, sim, termos essa avaliação, essa perspectiva do impacto. Como que o nosso projeto vai transformar uma realidade local? Então, essas 3 dicas são relevantes para que quando estiverem planejando um projeto, uma demanda, vocês possam alcançar o êxito na evidenciação e na captação dessas emendas parlamentares de uma forma mais estratégica. E dentro dessas metas, dessa perspectiva de sucesso, relembrando que já falamos em encontros passados, é importante que as metas sejam relevantes, específicas, mensuráveis, alcançáveis e execuíveis. É a metodologia SMART que a gente trata na gestão de projetos, no gerenciamento de projetos. Rapidamente, e porque muito contributivo para que tenhamos essa visão estratégica relacionada a ideação, as metas relevantes, elas são aquelas que mantêm conexão, e aqui no caso das emendas parlamentares, com conexão com a causa que aquele parlamentar acredita e pretende defender no parlamento. As metas têm que ser específicas, ou seja, o que eu quero alcançar e a forma de alcançar, sem informações adicionais, sem subjetivismos. Como eu vou fazer para alcançar essas metas, que têm que estar específicas, bem definidas. As metas têm que ser mensuráveis, ou seja, passíveis de quantificação quantitativa ou qualitativa. Por exemplo, num projeto de capacitação, quantas pessoas vão estar incluídas no meu projeto? O que eu vou oferecer para essas pessoas e quantas pessoas vão ser beneficiadas? As metas, elas têm que ser alcançáveis e execuíveis. É comum, muitas vezes, a gente superestimar metas e isso gera um risco de execução do projeto, porque se nós não atingirmos essas metas, esses números, nós teremos problema enquanto OSC relacionado ao descumprimento do plano de trabalho e, no caso das emendas parlamentares, do descumprimento do termo de fomento com o qual nós nos comprometemos. Então, essas 4 regras, essas 4 metodologias devem estar inseridas quando estivermos realizando a ideação de um projeto ou de uma demanda específica. Então, em termos de captação estratégica, como eu disse, é muito importante que vocês tenham acesso à lei orçamentária, aos eixos estratégicos que estão sendo tratados na lei orçamentária anual. E quando estamos tratando de emendas federais, de orçamento da União, observem que é possível ter acesso ao manual de emendas do Orçamento Público da União. Aqui eu trouxe o exemplo de 2023, super atual, para que vocês tenham a visão de que, de fato, isso é possível. É possível nós conhecermos a ação estratégica que o poder público está definindo como prioritária e, dentro daqueles eixos temáticos, nós realizemos um enquadramento do nosso projeto em um deles. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem que simples é
essa pesquisa. Então, quando, por exemplo, utilizamos o buscador no nosso computador, eu coloquei como palavra-chave sem fins lucrativos, porque assim são denominadas as nossas OSCs. No Manual Orçamentário da União, por exemplo, já me reporta a alguns projetos específicos. Um deles, a moradia digna, por exemplo, que é justamente a destinação de recursos para o apoio à produção habitacional de interesse social. Um outro exemplo dessa destinação é a qualificação de profissionais e trabalhadores, que também é passível de realização em 2023 pelas organizações do terceiro setor. Temos outras áreas temáticas, como, por exemplo, o esporte, a assistência social. Então, é sempre importante vocês terem essa sinergia com o que está sendo tratado como eixo temático. Temos também a estruturação do SUAS, como outro eixo temático do orçamento da União para 2023. Né? E aqui também uma descrição bem específica das entidades de interesse social. Nesse caso, se exige a inscrição, o registro no SENEAS, a obtenção prévia do SENEAS, que é um aspecto de regularidade documental que também vamos abordar rapidamente. E é fundamental que tenhamos experiência prévia. Esse trecho também está no orçamento da União, no Manual de Orçamento da União, e nesse caso se exige que a OSC demonstre ter realizado atividades nos últimos 3 anos. Né? Como nós podemos bem relembrar do que consta da Lei 13.019, no MIROSC, para a celebração de parcerias públicas exige-se 1, 2 ou 3 anos como tempo mínimo de atividade para poder obter recursos públicos. E o Manual do Orçamento da União exige esse prazo máximo de 3 anos previsto no MIROSC, e as OSCs que tenham menos de 3 anos de atuação, infelizmente, no caso do orçamento da União, não podem ser destinatárias de orçamento público por emenda parlamentar. Um aspecto muito relevante eu tenho um projeto, não faço parte de uma OSC, e agora, o que fazer? É justamente necessário ter essa experiência prévia. Se eu não tenho conhecimento internalizado ou se eu não tenho afinidade com aquele eixo temático daquele projeto, por melhor que seja o projeto ou por melhor que seja a coordenação daquela pessoa que está buscando uma instituição para executar aquela atividade, pode sujeitar a OSC a um risco. Então é importante. Novos projetos podem vir, sem dúvida, mas é importante que tenhamos sempre a visão de que o eixo temático ou a experiência prévia, essa afinidade com o tema é muito importante para garantir o sucesso do projeto e, principalmente, não sujeitar a OSC a um risco de execução, que pode advir, inclusive, com a obrigação de devolver recursos públicos no caso do não atingimento de metas, ou mesmo de penalidades que vão, inclusive, da proibição de celebração de novas parcerias enquanto durar aquela situação. Então, é muito importante que olhemos com cuidado quando formos procurados por um terceiro para executar um projeto que não tenhamos afinidade, porque isso pode colocar a nossa OSC em risco, sem que isso também implique numa limitação da nossa atividade ou do cumprimento das nossas finalidades. Todos nós sabemos o tanto que é importante inovarmos ou sermos construtivos. Então, o que eu estou querendo dizer é que apoiamos o construtivismo, apoiamos novos projetos, mas tomem cuidado ao encampar um projeto de terceiro. Analisem o risco e analisem a capacidade de vocês, da OSC em específico, na qual vocês já desenvolvem a atividade de praticar e implementar aquele projeto que está sendo apresentado por um terceiro. Observem que, quando estamos tratando ainda de recursos federais, de emendas parlamentares federais, é importante que
a OSC ela tem a certificação de entidade beneficente. Aqui eu trago a questão do SEBAS, que é dividido entre SEBAS Saúde, Assistência Social e SEBAS Educação. E existem excepcionalidades, muitas vezes desconhecidas pelos próprios assessores parlamentares. Um deles é que a OSC ela pode ter a apresentação do SEBAS dispensado nessa hipótese do inciso 2 para projetos de atenção à saúde dos povos indígenas, projetos relacionados ao uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas, combate à pobreza extrema, e aqui estamos falando do cadastro único ou CAD único, atendimento a pessoas idosas ou com deficiência, e aqui vale uma justificativa, nós temos muito poucos projetos nessas temáticas, então é por isso a dispensa dessa certificação de entidade beneficente para esses fins específicos, ou também para prevenção de doenças, promoção de saúde e atenção às pessoas com síndrome de imunodeficiência adquirida, hepatites virais, tuberculose, hanseníase, malária, câncer e dengue. É justamente o papel do terceiro setor em contribuir com a saúde pública ou saúde coletiva. Então, é possível ter a dispensa do SEBAS nessas hipóteses. É claro que essas exigências elas devem ser analisadas de acordo com a realidade local. Nós sabemos que nos estados ou municípios exige-se muitas vezes o registro no Conselho de Defesa de Direitos, mas não muitas vezes a prévia obtenção do SEBAS, né? Então seria possível em alguns casos a concessão de emenda parlamentar dessa maneira, né? Eu trouxe aqui, ainda dentro desse aspecto da regularidade documental, o portfólio de emendas parlamentares do Estado de São Paulo. Então, observe que se exige experiência prévia e aí se parte para uma série de documentos relacionados à regularidade cadastral, dentre os quais, em São Paulo, o cadastro como entidade de terceiro setor, né? Lá existe um cadastro específico para isso, além do registro nos Conselhos de Defesa de Direitos. Então, é importante que vocês analisem especificamente o portfólio de documentos que vocês devem apresentar de acordo com a realidade estadual ou municipal, porque muitas vezes as exigências para o recebimento de uma emenda federal é maior do que a realidade nos estados e municípios. Então, fica aqui um exemplo claro de como vocês devem atuar. Analisem o manual de emendas orçamentárias, emendas parlamentares no território onde vocês estão sediados ou onde vocês pretendem atuar, para conhecer esses requisitos documentais que são necessários. Lembrando, em qualquer caso, o meu estatuto deve estar aderente à Lei 13.019, ou seja, ao MIROSC, inclusive com a contemplação de todos aqueles requisitos previstos na legislação e que devem estar inseridos no nosso estatuto. Em alguns casos, o poder público tem solicitado também a prévia existência de um programa de integridade para conhecer a aderência à lei anticorrupção ou a outros aspectos intrínsecos à legislação e às boas práticas aprimoradas, mas em qualquer caso é obrigatória a regularidade fiscal. É importante que vocês estejam adimplentes com a legislação tributária, com a regularidade trabalhista, com a regularidade fundiária, que é relacionada ao depósito de FGTS para aqueles que têm empregados. Então, é importante que vocês observem, caso a caso, de acordo com a realidade do território, esses requisitos documentais. Como um posicionamento estratégico da OSC, nós temos 4 dicas de ouro que eu quero deixar hoje para vocês. A primeira é a identificação da ação estratégica contemplada no orçamento. Analisem a lei orçamentária e o manual do orçamento aprovado pela
pelo órgão, pela fonte de financiamento que vocês pretendem alcançar. Depois, realizem a interlocução com o parlamentar em cima daquela demanda que vocês construíram de acordo com o eixo temático traçado como uma política pública prioritária. Escolham um parlamentar que tenha afinidade com o tema. Isso vai facilitar a destinação dos recursos públicos que vocês estão pleiteando. Analisem também e conversem previamente com a assessoria, se for o caso, sobre qual a disponibilidade orçamentária dentro da cota parlamentar, para que vocês possam fazer uma proposta adequada tanto ao eixo temático quanto à disponibilidade orçamentária. Mantenham a regularidade documental da OSC. É importante que vocês tenham mecanismos de compliance simples, que seria periodicamente obter e verificar, extrair dos sistemas as certidões negativas da OSC de vocês, para que quando vocês forem chamados a celebrar o termo de fomento, vocês já estejam com esses documentos prontos e demonstrem para o poder público, o órgão executor dessa política pública, dentro da emenda parlamentar, a sua regularidade documental. E, por fim, tem um suporte técnico qualificado para a execução do projeto, porque vocês estarão sujeitos ao acompanhamento e à fiscalização do poder público, do poder executivo, do órgão executor daquela política pública, durante a execução do termo de fomento que vier a ser assinado com os recursos oriundos da emenda parlamentar. Como uma visão estratégica, e a gente acompanha muito uma antevisão de que captar emenda parlamentar para determinados apadrinhados políticos é muito difícil. E por que captar emenda parlamentar pode ser difícil para algumas OSCs? Talvez porque ainda tenhamos uma comunicação que é ineficiente. Ou seja, é importante que vocês tenham com o parlamentar uma comunicação estratégica sobre o histórico da atividade da entidade, o que vocês já executaram, quantas vidas vocês já impactaram, qual o volume de recursos geridos. Não é possível, porque a OSC é pequena, porque vocês, lideranças sociais, estão realmente desbravando esse terceiro setor com muita dificuldade. Demonstrem a cadeia de valor da instituição de vocês. Demonstrem a relevância do tema, né? Apresentem metas específicas, alcançáveis, exequíveis, relevantes e, principalmente, evidenciem o impacto social daquelas ações, daquele projeto que você está propondo. Quantas vidas vocês vão transformar? Se vocês não têm um histórico realmente dentro da OSC de impacto, eu tenho certeza que vocês conseguem construir, através desse aspecto específico, desse projeto específico, a evidenciação desse impacto que esse projeto vai dar no território, vai transformar a realidade local. E é isso que o parlamentar vai analisar quando ele receber, por ele mesmo ou pela sua assessoria, a proposta de execução por parte de vocês. Então é muito importante que vocês tenham uma comunicação estratégica. É o que hoje a gente chama no terceiro setor, importando o conceito do segundo setor, de branding, ou seja, o fortalecimento da marca. Tenham um projeto não escrito no formato de um plano de trabalho, mas tenham um projeto, um protótipo de projeto ou um material de projeto muito bem assertivo, muito bem direcionado, que evidencie, que desperte o interesse desse parlamentar em conhecer mais das atividades, que motivem evidenciar essa transformação local. O que o parlamentar quer é um projeto que seja bem executado e transformador. Se vocês forem com esses dois conceitos no campo da ideação, no campo da criação da demanda, vocês estarão bem guarnecidos de atividades, de uma ação oportuna para a captação dessa emenda parlamentar. Tenham um material de comunicação eficiente, repito, tenham um material de comunicação eficiente para, quando forem apresentar o projeto, vocês consigam despertar o interesse da assessoria parlamentar ou do próprio parlamentar quando forem tratar dessa questão da emenda parlamentar.
Vamos agora tratar de algumas dúvidas muito comuns em relação à captação de emendas parlamentares e também da sua execução. A primeira dúvida é, virou o ano e agora, ano novo, vida nova, eu perco todo o esforço que eu fiz em relação à captação do projeto? Não. Realmente quem paga a emenda parlamentar, e como eu disse, o termo de fomento é realizado com um órgão da administração pública, é o Poder Executivo. E o Poder Executivo que é o executor dessa política pública direcionada dentro das ações estratégicas que devem ser contempladas no orçamento anual. Porém, quando a gente está tratando de emenda impositiva, a chance do projeto ser contemplado é enorme, justamente porque é um orçamento impositivo. Porém, é importante sempre mantermos esse alinhamento com os interesses do poder público. Então, quando eu disse lá atrás que é importante que vocês tenham acesso ao manual de emendas orçamentárias, de emendas parlamentares dentro do orçamento da União, dos estados ou dos municípios, ou tenham acesso às leis orçamentárias anuais, é justamente porque, eventualmente, após a indicação da emenda parlamentar, seja necessário promover a adequação, ainda que mínima, na sua proposta, para que, quando o órgão do Poder Executivo convidar você a apresentar o plano de trabalho para poder ser analisado e depois assinar esse termo de fomento, esteja já alinhado com a expectativa e com as ações estratégicas previstas para aquele exercício. Então, essa contextualização realmente é muito importante. Um outro aspecto, mandato novo, vida nova, né? Então, temos muitas dúvidas. O meu parlamentar não foi reeleito. Eu perdi o recurso destinado a uma emenda parlamentar por esse parlamentar que não foi reeleito, né? Realmente existem alguns casos que pode sim ocorrer o cancelamento das emendas individuais, né? Que são chamadas no orçamento da União como RP6. Né? Tivemos algum caso em 2023, mas isso não é comum também, né? Dependendo dessa interlocução e dessa demonstração da assertividade com o eixo temático que tem que ser trabalhado como eixo prioritário pelo poder público, é possível sim e muito comum que essa destinação dessa emenda parlamentar de uma legislatura anterior seja também mantido no exercício subsequente, independentemente do esforço ou da reeleição do parlamentar que contemplou a nossa OSC com essa indicação dessa emenda parlamentar. O órgão do Poder Executivo, ele é obrigado a executar a emenda parlamentar? Não. Como eu disse para vocês, né, é realizada a indicação da emenda parlamentar, mas depois tem que ser elaborado um plano de trabalho e esse plano de trabalho ele é analisado tecnicamente pelo órgão do Executivo que vem a executar essa política pública. Então, é importante que vocês tenham um plano de trabalho assertivo, construído com base em metodologias ativas, que considerem, principalmente quanto metas, todos esses aspectos que estamos tratando nos nossos encontros formativos, justamente para assegurar que o que vocês estão propondo cumpre os requisitos técnicos esperados por esse órgão de política pública. Então, é muito importante que o plano de trabalho seja bem construído, assim como em qualquer outro projeto que vai ser executado no âmbito do MIROSC, da Lei 13.019. Uma vez tratado com o parlamentar, é certo vir o recurso para a OSC? Como eu disse, não. Após as tratativas com o parlamentar, é necessária a indicação e depois vai haver um trâmite, tanto no Legislativo quanto no Executivo, para elaboração do plano de trabalho e posterior assinatura desse termo de fomento. Então, se eventualmente o plano de trabalho for falho ou não tiver aderência a essas ações estratégicas que se pretende implementar,
não haverá possibilidade de que a emenda parlamentar, esse recurso, seja de fato executado em favor da OSC. É claro que as ações sociais, as ações de políticas públicas, elas são bem amplas, mas então a chance da ideação da demanda estar contemplada em um projeto específico é muito grande. Porém, é importante que você tenha qualidade técnica no seu plano de trabalho. É isso que vai fazer com que o seu plano de trabalho seja aprovado de uma forma assertiva e eficiente pelo órgão executor da política pública, pelo órgão do Poder Executivo, que vai acompanhar e fiscalizar a atuação da sua OSC com esses recursos originados das emendas parlamentares, originados desse orçamento impositivo. Bem, com isso nós terminamos o nosso encontro formativo de hoje. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês e aqueles que desejarem, vou ficar um pouquinho mais aqui na sala para a gente poder trocar dúvidas, tirar dúvidas, trocar experiências. Muito obrigado e aqueles que já forem se retirar, aguardo vocês no nosso próximo encontro formativo.